Amém? Amém, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre os milagres de Jesus. E hoje vamos meditar em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, a partir do verso 21, que fala da mulher cananeia. Diz assim: partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. Amém, vamos orar. Senhor Deus bendito e gracioso, mais uma vez nós te agradecemos por tua presença em nosso meio, pela tua graça maravilhosa e pelo teu poder que se manifesta em nós e através de nós. Nesse instante que lemos a tua Santa Escritura, pedimos que o Senhor fale conosco e clamamos a ti, Espírito Santo, que abra o nosso entendimento para podermos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor trate com os nossos corações, que o Senhor ilumine a nossa mente e que assim possamos, ao compreender a tua palavra, possamos viver para a glória do teu santo nome. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vou colocar o título aqui dessa mensagem de Uma Fé Admirável. Uma fé admirável. Nós vivemos num tempo bastante difícil, onde tudo ao nosso redor faz com que a gente confie cada vez mais em nós mesmos. A tecnologia avançando, há também os avanços científicos, e conforme esses conhecimentos vão se multiplicando, e o conhecimento humano vai avançando, o ser humano, ele gradativamente vai conduzindo, ou é conduzido a transferir a sua confiança para aquilo que pode ser testado, para aquilo que pode ser comprovado, para aquilo que pode ser controlado. Então a ciência, basicamente, ela faz isso, ela testa as coisas que ela consegue ali manipular e tem acesso, e conforme ela vai testando essas coisas, conforme ela vai comprovando a existência dessas coisas e o funcionamento dessas coisas, ela vai atestando que aquilo é confiável ou não, Então, tudo aquilo que pode ser conhecido ou pode ser entendido por nossa razão, acaba se tornando também um lugar onde nós colocamos a nossa confiança, É claro que não estou falando aqui que devemos ser contra a ciência ou contra tudo aquilo que tem sido desenvolvido. Mas a gente tem que tomar cuidado com um tipo de pensamento que diz o seguinte: se Deus existe, nós não temos como conhecê-lo. Esse pensamento: se Deus existe, não tem como conhecê-lo. E se a gente não tem como conhecê-lo, a gente não tem como confiar nele. Por quê? Porque esse pensamento nos levará a colocar a nossa confiança naquilo que está sendo desenvolvido pela humanidade
e nós deixamos de confiar em Deus. E na realidade a gente passa até a duvidar de Deus, né? Inclusive, podemos correr o risco de duvidar da intervenção sobrenatural de Deus. E nós estamos aqui tratando, né, desse tema, né, os milagres de Jesus, que falam das ações sobrenaturais de Deus, as ações sobrenaturais de Jesus, as intervenções sobrenaturais de Jesus sobre a natureza, sobre as pessoas, sobre os espíritos malignos, né? E o que nós precisamos estar sempre atentos é que o nosso coração deve sempre confiar neste Deus que intervém sobrenaturalmente em nossas vidas e nas questões que dizem respeito à nossa vida. Esse Deus que intervém, Ele pode, não só pode, como Ele age também de forma favorável em nossa saúde, nas nossas finanças, no nosso sustento, no nosso trabalho e em todas as esferas da vida. Deus intervém, e muitas vezes essas intervenções são sobrenaturais, sim, e nós temos que crer nessas ações de Jesus, temos que crer e confiar nesse poder que Ele tem de agir sobrenaturalmente. E aqui, né, nós temos mais um episódio, né, nesse texto que lemos, nós temos mais um episódio onde fica muito evidente a superioridade e a supremacia de Jesus sobre os espíritos malignos. Nós temos aqui uma mulher que roga a Jesus em favor da sua filha que está endemoniada, né? Mas antes de nós entrarmos propriamente aqui no texto, a gente percebe algumas questões nesse milagre que são bastante diferentes, né? E algumas que nós nem imaginaríamos que Jesus agiria como Ele agiu. Em primeiro lugar, Jesus, Ele vai com seus discípulos para uma terra estrangeira. Jesus sai do território ali de Israel e vai para uma terra estrangeira. E por que isso é diferente? Porque Jesus ainda não tinha, de forma efetiva, apesar dele ter interagido, né, com povos de outras nações ali, mas Jesus não tinha de fato iniciado a sua missão, né, entre os gentios. Mas ele vai para essa cidade, né, Tiro e Sidom, na terra estrangeira ali, fronteira com Israel, e ele então quase que forçosamente interage com aquela mulher daquela nação, daquela cidade. O propósito de Jesus, né, fica bastante claro, né, no texto, porque diz que ele sai ali de Israel para essa cidade, e fica claro que ele faz isso para um tempo de descanso, talvez um tempo ali para revigorar as suas forças, né? Porque o seu ministério já estava bastante intenso, bastante concorrido, e ele estava ali tendo um ministério já muito vigorante, né? E ele sai então para um tempo de descanso com os seus discípulos. Ele queria ter um tempo a sós, ele queria ter um tempo, entre aspas, de anonimato, né? Onde as multidões não requeressem tanto dele naquele momento, né? E então ele vai para essa cidade para um tempo de descanso. Como eu disse, não foi a primeira interação de Jesus, né, com os não-judeus, e a gente vai ver isso essa interação em outro milagre. Mas o que é significativo aqui é que Jesus, de alguma forma, ele dá já também indícios de que o reino de Deus e a salvação não estavam restritos ao povo judeu, mas era para todos os povos, línguas e nações, ainda que efetivamente ele não tinha a intenção de começar de inaugurar o seu ministério entre os gentios, mas já há um indício disso aqui nesse texto.
Ele vai então para uma casa que provavelmente ele alugou, né? Mas a sua fama já tinha rompido fronteiras, né? Quando ele chega ali, ele que queria o anonimato e passar despercebido, a sua fama não deixou que ele passasse despercebido. E uma mulher então daquela terra, daquela nação, sabe que Jesus está ali e vai até ele. Esta mulher, né, Mateus, ele não entra muito em detalhes, esse texto também está em Marcos capítulo 7, né, mas tanto Mateus como Marcos não dão tanto detalhes a respeito dessa mulher. Mateus vai dizer que ela era cananeia, né? Marcos, ele vai dar alguns outros detalhes a mais, mas também não se aprofunda muito, né? Ele diz que essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia. Ambas as expressões, tanto de Mateus como de Marcos, descrevem uma pessoa pagã, ou seja, uma pessoa que não era da nação de Israel, ou seja, não era judia no caso, né? E que, por característica, não cria no Deus único e verdadeiro. Mateus e Marcos, eles não vão muito além dessa descrição. Só falam que é uma mulher cananeia, ou que era uma mulher sírio-fenícia, né, que era para descrevê-la como uma mulher pagã, né? Eles não falam o nome dela, eles não falam se ela tinha marido ou se era viúva, eles falam somente que ela tinha uma filha, mas também não dizem a idade dessa menina, se era uma criança ou não, né? E é bem provável que talvez nenhum dos discípulos de Jesus tenha visto essa menina, né? Talvez eles nunca viram essa menina, porque essa menina eles não vão até lá, Jesus não vai até lá, a mãe não trouxe ela, a mãe vai sozinha para lá, né? E o motivo dessa mulher ter ido buscar a Jesus era justamente por causa da sua filha. Ela foi buscar a Jesus e clamar pela ajuda de Jesus em favor da sua filha. E qual era a situação da sua filha? Essa menina, né, ou essa moça, não sei, ela estava possuída por um espírito imundo, por um espírito impuro, por um espírito imoral, né? E tudo indica que esse espírito conduzia essa moça, não vou chamar de moça aqui, né? Pensando numa idade um pouco maior do que uma criança, e talvez não seja uma mulher adulta, né? Então ali entre talvez uma jovem mulher, né? Vamos dizer assim. E tudo indica então que esse espírito a conduzia essa moça para uma vida imoral, e que muito provavelmente a influência desse espírito sobre ela a conduzia para uma imoralidade sexual, para a prostituição, né? Porque o texto diz que era um espírito imundo, algumas versões dizem impuro, né? E a ligação ou o uso dessa palavra tem muito a ver com a imoralidade. Então a situação dessa moça era terrível. A sua mãe, né, ela vai até Jesus, porque a sua filha não tinha nem mesmo condição de buscar ajuda para si mesma. Ou a influência desse espírito sobre a vida dela já estava tão profundamente enraizada, que ela talvez já estava acostumada com essa vida imoral, e talvez nem queria mais buscar liberdade, né? Para ela já era natural viver daquela forma, já era natural viver sob a influência e o domínio desse espírito imoral e impuro. O fato é que essa moça não tinha uma vida adequada e não tinha qualquer esperança de mudança ou de ser liberta. Ela estava numa condição de prisão total, realmente não podendo e não tendo condição de se libertar. Mas
essa moça, ela tinha uma mãe. E essa moça tinha uma mãe, não era somente aquela que trouxe ela à luz. Essa moça tinha uma mãe que era uma intercessora. Essa moça tinha uma mãe que buscava o melhor para sua filha, buscava libertar a sua filha. O verso 22 diz: uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então ela apresenta essa condição da sua filha. Ela, apesar dela dizer: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, ela foi até Jesus para buscar um favor para a sua filha e não para si mesma. E a gente vai ver que essa mulher, ela estava com uma disposição muito intensa, né? Essa mulher não tinha mais ninguém a quem recorrer, e ela coloca toda a sua esperança de libertação de sua filha em Jesus. Ela ouve falar de Jesus, por causa da fama de Jesus. Muito provavelmente essa fama já dizia a respeito das curas que Jesus havia realizado. Certamente essa mulher, ou a fama de Jesus também chegou àquela nação ali, mostrando que ele havia expulso muitos demônios de muitas pessoas. E ela então coloca toda a sua esperança, que talvez ela já tivesse recorrido a outras soluções sem sucesso. Quando ela ouve então que Jesus está ali presente, ela vai até Jesus, e como uma boa mãe, ela se dispõe a enfrentar o que fosse necessário para obter ajuda para sua filha. Ela não mediu esforços para estar diante daquele que ela sabia e reconhecia que seria o único que poderia libertar a sua filha. Ela clama incessantemente em favor da sua própria filha. Até antes de continuar, né, só lembrando aqui no verso 22, ela usa a expressão Senhor, filho de Davi. O fato dela usar Senhor aqui, nesse momento, não significa necessariamente que ela estava profundamente ou conscientemente reconhecendo Jesus como Senhor. Aqui, principalmente, ou basicamente, ela está tendo uma expressão mais educada do que de reverência. Nesse momento aqui, sabe quando você conhece alguém e você respeitosamente trata essa pessoa? Fala assim: tudo bem com o senhor, tudo bem com a senhora, né? É mais ou menos isso, né, nesse momento. Mas ela também usa a expressão aqui, filho de Davi. Ao usar a expressão filho de Davi, ela está reverberando o que o povo de Israel, aqueles que já estavam crendo em Jesus, também já estavam utilizando uma expressão que eles já estavam reconhecendo. Eles já estavam, o povo, aqueles que criam em Jesus naquele momento, eles criam e já identificavam Jesus como aquele que haveria de vir. De alguma forma isso também chegou até aquela nação, e essa mulher conhecia essa expressão. Mesmo que não sabendo profundamente o que significava, de alguma forma essa mensagem chegou até ela, e ela sabia que estava diante do filho de Davi, aquele que os profetas de Israel já estavam predizendo desde a antiguidade. Então ela se dirige a Jesus, no primeiro momento de forma educada, mas já linkando aí com essa questão de que ela tinha um conhecimento, ainda que superficial, de que ele era aquele que haveria de vir, segundo as promessas dos profetas do povo de Israel. Então ela clama incessantemente em favor da sua filha. E aqui nós já podemos tirar uma boa lição, principalmente para os pais. Por mais complicada que seja a situação ou a condição dos nossos filhos, por mais longe de Deus e envolvidos com o mundo que eles possam estar, e ainda que eles
desejem estar no mundo e desejem estar longe de Deus, ou tenham desistido de buscar a Deus, nós como pais, aqueles que são pais, nunca devem deixar de orar pelos seus filhos. Nunca deixe de orar pelos seus filhos. Nunca deixe de apresentar os seus filhos em oração diante de Deus. Nunca deixe de clamar em favor deles. Nunca desista deles, não importa o quão longe eles estiverem de Deus. Não importa quão difícil seja a situação que eles estejam. Não importa a condição de impureza que eles estejam vivendo. Não importa se eles estão vivendo uma vida de incredulidade, e muitas vezes até reverberam isso, né? Muitas vezes eles verbalizam essa incredulidade, falando: eu não creio em Deus, eu não quero nada com Deus. Ainda assim continue clamando, ainda assim continue orando, continue intercedendo pelos seus filhos. Foi o que essa mãe fez, ela continuou orando, continuou clamando, mesmo que sua filha estivesse numa condição deplorável, ainda que sua filha estivesse numa condição em que ela não podia fazer nada. Ela, a mãe, não podia fazer nada. Ela continuou orando. Então, nós que somos pais, nós não podemos deixar de clamar pela vida dos nossos filhos. Nós não podemos deixar de clamar pela salvação deles. Nós não podemos deixar de clamar para que eles sejam curados, para que eles sejam libertos, para que eles sejam edificados espiritualmente. Nós não podemos desistir de orar pelos nossos filhos. Nós não podemos desistir ou deixar de clamar a Deus em favor de cada um deles. Não importa como eles estejam, não importa se eles estão longe ou se eles estão perto. Ore, clame, interceda. Nós aprendemos também com esta mulher que, uma vez que nós conhecemos o caminho até o Senhor, nós devemos buscar ao Senhor em oração, não só em favor de nós mesmos, mas em favor das pessoas que nós conhecemos e que nós sabemos que precisam ser salvas e libertas. Nós temos que interceder pelas pessoas, nós temos que interceder e amar as vidas de tal forma que nós nos colocamos diante de Deus em favor delas, clamando para que a graça de Deus as alcance assim como nos alcançou. Nós não podemos simplesmente olhar para as pessoas que estão ao nosso derredor e ver que elas estão no abismo, ver que elas estão no pecado e não orar em favor delas. Há um chamado também para a igreja, que é um chamado da intercessão. Há um ministério de intercessão. A Bíblia claramente nos diz que Jesus hoje, Ele está diante do Pai intercedendo em nosso favor, cumprindo com o seu ministério sacerdotal. Mas como nós vemos nas Escrituras também, Deus nos elegeu como o seu sacerdócio santo, sacerdotes eleitos pelo Deus Trino, né? Como nós estávamos vendo há pouco na EBD. Nós temos que também nos apresentar diante de Deus em favor das pessoas. Nós temos que orar e clamar a Deus em favor das pessoas, para que elas sejam libertas, para que elas sejam curadas, para que elas sejam salvas. Nós não podemos simplesmente ver as pessoas caminhando para o inferno e não fazermos nada. Nós temos que orar, nós temos que interceder, nós temos que clamar a Deus pela salvação dessas pessoas. Tiago capítulo 5, verso 16 é muito claro, diz que a súplica de um justo é muito eficaz. Então, ao vermos uma pessoa que precisa de salvação, que está vivendo no pecado, que precisa ser impactada com a mensagem do Evangelho, nós temos que clamar em favor dela. Quer ela seja um parente, um amigo muito próximo, ou um conhecido de trabalho, não importa, nós temos que orar em favor dela, nós temos que clamar. Aqueles que estão ainda no período escolar, devem orar pelos seus professores, devem orar pelos seus colegas de sala, de escola. É um dever que nós temos diante de Deus. Aqueles que são profissionais liberais devem orar pelos seus clientes. Aqueles que são PJ, né?
também devem orar pelos seus clientes, devem orar por aqueles que eles têm contato. Não só para que eles comprem seus produtos, mas que eles recebam a palavra da salvação e sejam alcançados por essa graça, pela graça salvadora. Você não tem só um produto para oferecer, um bom produto para oferecer para o seu cliente. Você tem a palavra de vida eterna dentro de você, e essa palavra de vida eterna precisa alcançar o coração daquele que você tem contato, do seu cliente. Se você é um empregado CLT, você tem que orar também pelos seus patrões, pelos seus colegas de trabalho, interceder por eles. Você não foi colocado onde você está simplesmente para ter o sustento da sua vida ali, para você pagar suas contas, você colocar o arroz, o feijão na sua casa. Você está ali como um representante do reino. Você está ali como aquele através do qual Cristo quer brilhar a sua luz. Você está ali para pregar o Evangelho. Você está ali para saber que essa pessoa está tão longe de Deus que você não vai ficar acomodado. Você vai ter que sair de lá. E quando você for para o seu tempo de oração, você será impelido, impulsionado a apresentar essa pessoa diante de Deus e falar: Senhor, salva essa pessoa, salva a família dela. Todas as pessoas com quem nós temos contato são pessoas que devem entrar na nossa lista de oração e nós devemos interceder por elas. Nós devemos orar e clamar para que o Evangelho da salvação seja anunciado em todos os lugares e a todas as pessoas. E até mesmo para aquelas mais improváveis, aquelas que você olha e fala assim: esse aí não tem jeito, esse aí nem adianta orar, isso aí não vou nem... vou colocar nas mãos de Deus. Mas se você não está nem orando, como que você está colocando nas mãos de Deus? Você nem ora por ela, como você está colocando nas mãos de Deus? A questão é que talvez, eu digo talvez porque aqueles que Deus quer alcançar, Ele vai alcançar, mas é possível que a única esperança dessa pessoa que você acha que é improvável que se salve, ou que seja salva, talvez a única esperança dela seja a sua intercessão. E nós temos que assumir essa responsabilidade. A responsabilidade por salvar alguém? Não, porque quem salva é Jesus, a gente sabe disso. É o Espírito Santo quem convence. Mas a responsabilidade que nós temos que assumir é de orar por ela. Porque a Bíblia claramente nos diz que nós devemos levantar mãos santas em favor de todos os homens, de todas as pessoas. É o nosso dever como cristãos, é o nosso dever como aqueles que creem em Deus. Nós temos que anunciar o Evangelho e temos que orar e clamar para que as pessoas mais improváveis e vivendo uma vida mais depravada possam chegar ao conhecimento da graça de Deus. Na continuidade aqui, nós vemos Jesus, diante desse clamor, dessa mulher, nós vemos Jesus agindo de uma forma que é também bastante difícil de nós imaginarmos Jesus agindo dessa forma. O verso 23, diante do clamor, e da insistência dessa mulher, o verso 23 diz: contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Olha que interessante, Jesus não responde essa mulher. Em um primeiro momento ele não dá atenção para ela. Ele não dá atenção ao pedido de socorro dessa mulher. Jesus nem para. Jesus continua o seu caminho. Ela está lá clamando, ela está lá implorando, pedindo socorro, implorando por uma resposta, e Jesus não responde.
É difícil nós imaginarmos Jesus agindo dessa forma, né? Conhecendo Jesus como nós temos conhecido por meio das Escrituras, que é sempre atencioso, é muito amoroso, é compassivo, é cheio de compaixão, que chora por aqueles que estão sofrendo. É difícil nós imaginarmos o Jesus que, quando vê uma viúva enterrando o seu único filho, a sua única esperança de sustento e de cuidado, que para e ressuscita aquele menino, aquele homem que estava morto, para que a sua mãe não ficasse sem amparo, sem sustento. É difícil nós imaginarmos Jesus dando as costas para alguém e não dando atenção para alguém que clama por sua ajuda. Jesus ficou em absoluto silêncio. Quando alguém que nós conhecemos, a gente fala e a pessoa fica em silêncio, a gente já fica meio... Primeiro a gente fica indignado, né? Fala assim, eu estou falando com você. Não vai responder, não? A gente fica triste também, né? Puxa, eu estou falando sozinho aqui, estou falando com as paredes. A gente fica indignado quando alguém... A gente tem algo importante para dizer para alguém, essa pessoa não está nem aí. Dá as costas para nós e como se nós não tivéssemos nenhuma importância. A gente fica indignado com o silêncio dos outros. Uns a gente até quer que fiquem em silêncio, mas eles não ficam, né? Mas aqueles que a gente quer que fale com a gente, né? Que nos ajude de alguma forma, quando esses ficam em silêncio, a gente fica indignado, né? E Jesus aqui fica em absoluto silêncio. E parece que Jesus está absolutamente insensível ao clamor dessa mulher. Parece até que Jesus estava ignorando aquela mulher, não dando nenhuma atenção. Os discípulos também, muito incomodados, né, pedem para que Jesus mande ela embora. Mas, Jesus, essa mulher aqui está enchendo as paciências. A gente veio para cá para descansar, agora vem essa mulher ficar gritando aqui, fica enchendo a nossa paciência. Jesus, manda ela embora. A gente só não manda porque o senhor está aqui, porque, né, senão a gente mesmo já mandava. Falava assim, cala a boca, vai embora. Alguns comentaristas, né, chegam a dizer que essa expressão aqui dos discípulos foi a seguinte: Jesus, faz logo o que ela está pedindo, assim ela para de gritar no nosso ouvido, para de ficar falando no nosso ouvido, cura logo, liberta logo, faz o que ela está pedindo e vamos descansar. Às vezes a gente age assim também, né? Quem tem criança pequena, mãe, me dá isso aqui, mãe, me dá isso aqui. Não, vamos, espera aqui, depois do almoço você come. Não, mãe, me dá, pai, me dá. Toma, fica quieto, come esse negócio e fica quieto. A gente é meio impaciente, né? Os discípulos de Jesus estavam meio assim. Jesus, dá logo o que ela está pedindo, porque eu não aguento mais ouvir essa mulher. Não aguento mais. Mas o ponto é que o próprio Jesus parece estar de fato ignorando essa mulher aqui, fica totalmente em silêncio e não dá nenhuma atenção para ela. Como eu disse, é muito difícil a gente conceber, né, o Jesus amoroso e compassivo que as Escrituras descrevem e que nós também conhecemos, né, agindo dessa forma, ignorando a súplica de alguém que se aproxima dele clamando por ajuda. A Bíblia fala que Deus e o próprio Jesus não mandam embora ninguém que se aproxima dele com fé. Mas parece que Jesus aqui não está fazendo muita questão disso. E o ponto é que por mais amoroso e compassivo que Jesus fosse, e ele é, ele nunca agia, e preste bem atenção nisso, ele nunca agia sem uma clara direção do Pai. E naquele momento, o Pai não havia lhe ordenado a fazer ou falar qualquer coisa. E ainda que, o texto não diz isso, mas vamos pensar aqui, né? Ainda que Jesus estivesse
internamente desejoso de falar alguma coisa, ou de parar e dar atenção para essa mulher, ele não tinha nenhuma direção do Pai para fazer isso naquele momento, então ele não fez. E havia um propósito que talvez a gente não consiga compreender completamente, mas havia um propósito do próprio Jesus para com essa mulher. Ele queria tratar algo com ela, mas eu quero pensar aqui que Jesus quer tratar principalmente algo com a gente. Jesus queria tratar algo com os seus discípulos ali, quer tratar algo com a gente, ao agir dessa forma. Mais uma vez nós temos uma lição aqui que a gente pode tirar para nós. Por mais cheios de amor e compaixão que nosso coração esteja por alguém, nós não podemos agir sem que Deus nos direcione. Porque agir sem a direção de Deus, agir sem que Deus realmente nos comande a fazer isso, não vai trazer nenhum benefício para as pessoas. Vai trazer somente prejuízo. E Deus nos chamou, Deus nos criou, e Deus nos colocou nesse mundo para nós sermos instrumentos de bênção. Mas quando nós agimos sem a direção de Deus, nós não somos instrumento de bênção, ainda que a gente possa fazer algo que na nossa mente vai beneficiar a pessoa. A pessoa está precisando, sei lá, de pão. Aí eu vou lá e compro o pão e dou para a pessoa, sem a direção de Deus. Eu posso estar agindo contra algo que Deus está tratando na vida daquela pessoa. Nós precisamos da direção de Deus para fazer as mínimas coisas. Jesus foi claro quanto a isso. Que nós não podemos fazer nada sem Ele. E nesse ensino de Jesus, se a gente for ampliar de uma forma mais profunda, Jesus está dizendo o seguinte: vocês não devem fazer nada se eu não permitir. Sem mim nada podeis fazer. Se eu não disser, vocês não devem fazer. Porque se vocês fizerem, vocês não estarão fazendo comigo. Se não estão fazendo comigo, vocês não vão me glorificar. Vocês não vão exaltar o meu nome. Vocês não vão viver para o louvor do meu nome. E vocês foram criados para o louvor do meu nome. Então nós temos que agir sempre debaixo da direção clara de Deus. Muitas vezes isso vai parecer para o mundo e até para nós mesmos como algo insensível. Mas, a exemplo de Jesus, nós só podemos fazer aquilo que o Pai manda. Nós só temos permissão para fazer aquilo que o Pai manda. E só quando nós agimos debaixo da ação de Deus, da direção clara do Espírito Santo, é que de fato nós estamos sendo bênção na vida de alguém. Jesus responde para os seus discípulos, que ele foi enviado, verso 24, ele diz: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele mostra aqui que nesse momento o seu ministério tem um objetivo muito claro, que é alcançar, que é falar e se revelar para o povo de Israel. Não por exclusividade, mas como início da manifestação do reino de Deus. Através do povo de Israel, Deus então iria alcançar todos os outros povos. É por isso que nós estamos aqui também, porque nós somos alcançados, porque Deus primeiro, por meio de Jesus, foi até o seu povo, o povo escolhido lá no Antigo Testamento, para através desse povo revelar a Jesus, para através desse povo que Jesus viria, para então que todos os outros povos, línguas e nações pudessem conhecê-lo. Então Jesus responde isso para os seus discípulos, quando eles falam: olha, manda ela embora, cura ela e deixa ela embora para a gente descansar. Agora, voltando para a mulher, ela tinha uma urgência que era inadiável, ela não podia esperar. E ela não desiste de obter uma resposta. Por quê? Porque ela é uma intercessora. Esta mulher é uma intercessora, então ela não desiste de ter uma resposta. O intercessor, ele continuamente estará diante do Pai, até que ele tenha uma resposta.
Mesmo que a resposta seja não, mesmo que a resposta não seja aquilo que ele espera. Mas enquanto ele não tem uma resposta, ele está ali, aos pés da cruz, clamando e buscando essa intervenção de Deus. E não importa o tempo que isso vai durar. Não importa se vai ter que orar por uma semana, por um mês, por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos, não importa. Continuará orando até que Deus intervenha, até que Deus venha e fale alguma coisa. Jeremias estava orando em favor do povo, mas houve um momento em que o povo estava tão longe de Deus, tão determinadamente longe de Deus, que Deus disse para Jeremias: não ore mais por esse povo. Deus, naquele momento, falou: chega, a minha justiça vai cair sobre esse povo que me nega e que reiteradamente dá as costas para mim. O que eu quero destacar aqui é que o intercessor, ele não desiste, ele não para de orar. O verso 25 diz que em meio a esse silêncio de Jesus, em meio a essas palavras dos discípulos, o verso 25 diz: ela veio e prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. E aqui a expressão já muda. Quando ela diz agora Senhor aqui, já não é aquela expressão de educação. Agora ela está falando como aquele que realmente tem poder para intervir na sua vida. Ela está dizendo: Senhor, Tu és o único, eu reconheço que Tu és o único que pode me socorrer. Mas é bastante interessante aqui, porque enquanto ela está clamando, e Jesus não para, e Jesus, vamos dizer assim, dá as costas para ela meio que corre e obriga entre aspas, Jesus a parar. O Senhor não quer me dar os ouvidos, mas eu também não vou parar de clamar, eu não vou parar de pedir, eu não vou parar de implorar. Então ela vai diante dele, e quando ela está diante dele, ela se prostra, como diz o verso 25, ela se prostra em adoração, e Jesus tem que parar. Imagina você está andando, e aí alguém para na sua frente. Ou você dá uma trombada com essa pessoa, ou você para. Jesus se colocou diante dele, a mulher se colocou diante de Jesus, e ele teve que parar. Ela meio que obriga Jesus a dar atenção, e ela interrompe a caminhada de Jesus ali. E a sua abordagem, vai além daquela abordagem inicial lá, como eu disse, Se no início ela se dirigiu a Jesus, de maneira simplesmente educada, como quem somente, está sendo ali, não generoso, mas realmente educada, Agora ela fala de forma reverente com Jesus. Ela o reconhece como um Salvador. Ela o reconhece como aquele que tem poder para mudar todas as coisas. Salmo capítulo 9, verso 9 diz: o Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Salmo 46, verso 1 diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa mulher estava angustiada por causa da sua filha, e ela então recorre ao Senhor, talvez não conhecendo nenhum desses salmos, porque era uma terra estrangeira, que não tinha acesso aos manuscritos, mas ela é impelida pelo Espírito Santo, porque ela precisa de ajuda, ela está angustiada. E o texto, como eu acabei de ler, diz que Deus é um refúgio para aquele que está angustioso, é um socorro bem presente na angústia. Quando Jesus finalmente dirige a palavra para ela, a resposta de Jesus é ainda mais dura, desanimadora e desencorajadora. Você percebe que a coisa para essa mulher, a situação para essa mulher diante de Jesus,
fica cada vez mais distante dela obter uma resposta. Ela faz parte de um povo pagão. A sua filha não pode fazer absolutamente nada por si mesma, está endemoniada. Ela sabe que Jesus está ali na região, ela vai até Jesus, ela clama e implora por Jesus, Jesus não responde. Ela então resolve parar na frente de Jesus e continua clamando, e a resposta de Jesus não é nada animadora, não é nada encorajadora. Jesus responde no verso 26: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Você pode imaginar a cena de alguém desesperado, de alguém angustiado, chegando até Jesus, e Jesus respondendo dessa forma? Os judeus naquela época, eles costumavam se referir aos gentios como cães. Era assim que os judeus falavam acerca dos gentios, daqueles que não eram judeus. São cães. Mas Jesus usa aqui a expressão cachorrinhos, Quando ele usa essa expressão cachorrinhos, ele está indicando um animal doméstico, que ficava ao redor da mesa ali, enquanto os donos dele comiam e se alimentavam ali, Isso não torna as palavras de Jesus menos duras, porque ele compara essa mulher a um cachorrinho. Compara essa mulher a um cachorrinho. Você já pensou você chegar diante de Jesus e Jesus te comparar com um cachorro? Sem valor? Foi assim que Jesus se dirigiu a ela. E mais uma vez fica difícil nós pensarmos em Jesus falando assim com alguém, de uma forma tão dura, Mas Jesus falou, e havia um propósito nisso. Mas, mais uma vez, essa mulher era uma mãe intercessora. Como uma mãe intercessora, em primeiro lugar, ela não expressa ter se sentido ofendida. Ela não desiste e dá uma resposta surpreendente e admirável de fé. Verso 27. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E aqui ela está, mais uma vez, reforçando que a segunda maneira como ela se achega a Jesus, chamando Ele de Senhor, ela está expressando reverência e reconhecendo que Jesus é Senhor sobre a vida dela. E ela fala: tudo bem, eu posso não ser, agora eu vou usar aqui a minha interpretação, Ela está dizendo: eu posso não ser do povo escolhido, mas, como nós lemos no início, no Salmo 118, no verso 22, se eu não me engano, ela reconhece que o povo escolhido rejeitou a Jesus. E ao rejeitar a Jesus, deixa muito das promessas caírem por terra. Ela sabe que não merece o que os filhos têm, mas também, de alguma forma, ela reconhece que, como criatura de Deus, ela tem também acesso àquilo que Deus preparou para todas as pessoas. Ela, de alguma forma, reconhece que foi escolhida para habitar na mesma casa dos filhos, ainda que seja como um cachorrinho. E ao invés de ela se ofender, ela não deixa que nada se interponha entre a sua intercessão e o poder de Jesus para curar e libertar sua filha. Ela humildemente reconhece que mesmo pequenas migalhas que caem da mesa dos filhos são suficientemente nutritivas para alimentá-la. Ela mostra que aquilo que os filhos rejeitam é suficientemente poderoso para lhe dar o que
ela necessita. É suficientemente poderoso para libertar a sua filha amada. Quando Jesus falou aos seus discípulos lá, um pouco mais para frente aqui em Mateus, no capítulo 17, verso 20, sobre ter fé do tamanho de um grão de mostarda, é provável que os discípulos tenham se lembrado dessa mulher, porque Jesus classifica, lá no final que a gente vai ver, essa mulher como tendo uma grande fé. Diante disso, essa mulher obtém uma resposta. A sua intercessão foi ouvida e atendida de uma forma tão surpreendente e grandiosa quanto a sua fé. Como foi com aquele servo do centurião, né? Jesus não vai até onde a filha dela está, não faz uma oração expulsando os demônios. Jesus não faz nada disso. Ele soberanamente declara que aquela moça está curada e liberta. A fé dessa mulher intercessora, que não desistiu de obter resposta do seu Senhor, fez com que sua filha obtivesse um extraordinário benefício. O texto diz claramente que, depois da resposta de Jesus, né, depois dessa ação, né, dessa mulher, né, que fala que até mesmo poderia comer das migalhas que caem da mesa dos seus donos, o texto nos diz que a filha dela foi completamente liberta, né, desde aquele momento, né, como diz o verso 28, né? Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. Para concluir, nós vemos que essa mulher nos ensina o quanto nós devemos nos dedicar à oração intercessória. Nós precisamos orar com a plena convicção de que Jesus pode curar e libertar aqueles por quem nós temos orado. A oração intercessória pode mudar, de fato, o rumo de uma nação que está sob o julgamento de Deus. A oração intercessória feita por alguém com fé no Cristo Redentor, juntamente com a pregação fiel do Evangelho, pode promover um verdadeiro arrependimento em uma nação. Pode promover um genuíno avivamento em uma família, em uma rua, num bairro e em todo um país e num continente. O Senhor nos chama para esta vida de fé e intercessão. Uma vida onde, através da fé e da intercessão, diante do Pai, daquele que pode todas as coisas, as portas do inferno não vão prevalecer. O espírito imundo e imoral que domina as pessoas não vai prevalecer. A injustiça também não vai prevalecer. O falso evangelho não vai prevalecer. O pecado não vai prevalecer. Por quê? Porque há uma igreja que ora e intercede. Há uma igreja que apresenta não só a sua própria vida, não só os seus familiares, mas apresenta os seus vizinhos, apresenta uma nação, apresenta todas as esferas da vida e de um país diante de Deus. Diante de um cenário de imoralidade espiritual, de imoralidade política, de imoralidade conjugal, de imoralidade de vida das pessoas, Jesus nos chama como sua igreja para que, juntamente com Ele, nós possamos prevalecer em oração, possamos prevalecer na pregação do Evangelho. Não importa quais sejam ou quantos sejam as oposições. Não importa quanto tempo isso vai levar. Não importa se o inferno inteiro está se levantando contra nós. Não importa se as pessoas vão estabelecer leis dizendo que nós não podemos pregar contra o pecado. Não importa se as pessoas ou os governantes vão se levantar e impedir que nós confessemos publicamente a nossa fé. Não importa se as pessoas vão dizer que nós estamos sendo insensíveis, intransigentes ou de alguma forma sem compaixão, que nós não temos amor
amor, porque nós falamos contra o pecado. Não importa, o que importa é que nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos interceder pelas pessoas, devemos interceder pela nossa nação e devemos crer que Deus vai responder a nossa oração. Se você está orando por alguém, você tem que crer que Deus está ouvindo a sua oração e Ele vai responder a sua oração. Se você está orando por alguém que está doente, creia que Jesus tem poder para libertar essa pessoa, para curar essa pessoa. Se você está orando por alguém que é incrédulo, creia que Jesus pode quebrantar o coração dessa pessoa e levá-la à fé salvadora. E se você ora pelo nosso país, eu espero que você ore pelo nosso país, você tem que crer que Deus não só está julgando o nosso país, mas que Ele vai transformar a condição desse nosso país, e que vai de fato haver uma grande ação de Deus, uma ação transformadora, onde pessoas serão salvas, onde pessoas serão libertas, em meio a todo esse caos, em meio a toda essa imoralidade que nós estamos vivendo. E o nosso país, infelizmente, está debaixo desse espírito imundo e impuro. Mas aquele que habita em nós é muito maior do que esse espírito. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E como o texto que eu citei, muito podem ser os efeitos da oração de um justo. E eu tenho certeza absoluta que ainda que nós não sejamos em grande número, nós temos muito mais do que um justo aqui, nesse lugar. Se nós orarmos, Deus vai agir. Se nós orarmos, as coisas vão mudar. Não porque nós estamos orando, mas porque aquele que responde à oração nos impele a orar, porque Ele quer agir em resposta à nossa oração. Apocalipse é muito claro a respeito disso. Apocalipse capítulo 8 diz que os céus, eles são cheios do incenso. E o incenso o que é? São as orações dos justos. Quando essas orações, esse muito incenso chega até o Senhor, o que encontra lá? Há um fogo de Deus lá. E esse incenso é misturado com esse fogo. E é a mistura desse incenso, que é a oração e intercessão do povo de Deus, quando é a mistura desse incenso com o fogo de Deus, que é derramado sobre a terra. Deus não derrama só o seu fogo, Ele derrama o fogo misturado com a intercessão do seu povo. E é isso que tem ação sobre a terra. E o texto de Apocalipse lá é muito claro, diz que a terra, quando recebe esse fogo misturado com a intercessão, com o incenso, a terra treme. A terra treme, as coisas acontecem. Deus está nos chamando para nós orarmos e intercedermos em favor de pessoas, em favor da nossa família, em favor do nosso bairro, em favor do nosso local de trabalho, em favor da nossa nação, em favor dos governantes. Deus está nos chamando para orarmos e intercedermos, porque Ele quer e vai agir em resposta à nossa oração. Por isso eu termino dizendo que nós precisamos crer, nós precisamos orar, nós precisamos interceder, até que no fim nós possamos ouvir de Jesus o que Jesus disse para esta mulher: grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. Grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Que o nosso Deus nos abençoe e nos conduza a uma vida de fé e intercessão por aqueles que necessitam de uma intervenção do próprio Deus, porque Deus vai intervir, mas nós também precisamos assumir a nossa responsabilidade de orar e de clamar. Milagres vão acontecer, pessoas vão ser libertas, vão ser curadas. Se Ele vai fazer como fez com essa mulher, como eu disse no início, não tem nome da filha, não tem a idade. Jesus não faz nenhuma entrevista com esses demônios. Jesus simplesmente declara: ela está livre. Ela está livre. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Em primeiro lugar, eu quero convidar você a orar, para que você
Que nós, possamos ser revestidos com um espírito intercessor. Que nós possamos de fato ser impelidos pelo próprio Espírito de Deus a sermos intercessores, a termos essa disposição de nos colocarmos entre Deus e a pessoa por quem nós estamos orando, a fim de buscar as bênçãos de Deus para essa pessoa, a fim de que, se essa pessoa precisa de uma cura, nós possamos interceder em favor dela diante de Deus, para que ela receba cura, para que ela seja liberta, para que ela seja transformada, para que ela seja salva. Então, no primeiro momento, eu quero te convidar a orar dessa forma, que você seja revestido com um espírito intercessor, e que você tenha esse clamor no seu coração. Vamos orar. Deus bendito e gracioso, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra, e o Senhor tem nos chamado de uma forma muito peculiar a sermos intercessores. Assim como o Senhor intercede por nós diante do Pai, nós, ó Pai, como Teus imitadores, queremos também interceder diante de Ti em favor das pessoas que nos cercam. E aí, nesse momento, Pai, o que eu peço é que o Senhor nos invista, ou nos revista com esse espírito intercessor. Que nós, ó Pai, não só oremos por nós e pela nossa família, mas que nós sejamos verdadeiros intercessores, aqueles que clamam diante de Ti em favor dos outros, que não buscam o seu próprio benefício, que não buscam bênção para si mesmos, mas que nós sejamos aqueles que oram diante de Ti, que clamam diante de Ti, que não deixam de clamar até obter uma resposta favorável, em favor daqueles que necessitam, em favor dos perdidos. Coloca em nós, ó Pai, um amor tão profundo por alguém, como esta mulher tinha um amor profundo por sua filha, e clamava em favor dela. Ela não se importou em ser comparada com um cachorro, ela não se importou em ser humilhada, não, porque ela sabia que estava diante do Deus que poderia salvar a sua filha. Ela estava diante daquele que tinha poder para libertar a sua filha. Ela estava diante daquele que de fato tem poder sobre os espíritos demoníacos. Ela sabia que estava diante daquele que é superior, é supremo sobre toda a área espiritual, física e emocional. Que ao nos dirigirmos a Ti, Senhor, nós também possamos ter essa consciência que estamos diante do Deus soberano, que estamos diante daquele que pode todas as coisas, para quem nada é impossível. Revista-nos, ó Pai, com esse espírito intercessor, revista-nos, ó Pai, com esta fé intercessora, esta fé, Pai, que está disposta a estar diante de Ti e buscar aquilo que para os homens é impossível, a cura que para os homens é impossível, aquilo que a ciência não pode fazer, mas nós sabemos que o Senhor pode. Então, ó Pai, revista-nos, ó Deus, com esta fé, para nós nos achegarmos diante de Ti, e levantarmos as nossas mãos, e clamarmos: Senhor, socorre, Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor, transforma, Senhor, sara esta nação, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor.